Olá, caros amigos, olá, caros irmãos. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal. A Bíblia tem a resposta. Com muita alegria, com gratidão a Deus, nós queremos dar prosseguimento ao vídeo que gravamos, o último vídeo que gravamos, onde abordamos aquele assunto, com uma pergunta que você pode ver aí também na descrição do vídeo. Esse vídeo agora é a parte 2. A pergunta é: a Bíblia é insuficiente e precisa ser atualizada? Então, no vídeo passado, já fizemos alguns comentários, damos uma introdução nesse assunto e mostramos, que realmente é uma colocação totalmente inadequada, imprópria, essa expressão, dizer que a palavra de Deus, do Deus Criador, do Deus verdadeiro, do Deus perfeito, soberano, Criador do universo, ele é perfeito, a sua palavra também é perfeita. Então, não caberia jamais dizer que a Bíblia é insuficiente, precisa ser atualizada. No vídeo de hoje, eu terminei o vídeo anterior citando alguns exemplos que o caro pastor lá do vídeo, que defende essa tese, ou que citou essa tese, da insuficiência da Bíblia, que a Bíblia precisa ser atualizada, ele citou alguns exemplos ali no seu vídeo. Eu abordei 2. Eu queria citar mais alguns aqui, para depois nós entrarmos num assunto um pouquinho mais delicado, que ele fala na última parte do vídeo, que eu quero também refletir com você aqui nessa oportunidade. Então, prosseguindo nos exemplos que ele dá lá no vídeo, ele também cita como exemplo, digamos assim, defendendo a tese que a Bíblia precisa ser atualizada, ele cita o exemplo da submissão às autoridades. Então ele dá o exemplo lá que, se nós fôssemos seguir literalmente o que a Bíblia diz, nós teríamos que ter uma obediência cega, fechar os olhos e, a autoridade foi constituída. Paulo fala em Romanos capítulo 13, as autoridades foram constituídas por Deus, então tudo que eles falarem tem que ser obedecido. Tudo que eles ordenarem, as leis que eles fizerem, no caso dos nossos governantes, os parlamentares, as autoridades, os presidentes, os juízes, tudo que eles falarem, nós, como cristãos, servos do Deus Altíssimo, temos que obedecer e não questionar. É mais uma interpretação que o caro pastor lá se equivoca. Se nós olharmos, é aquilo como eu falei, se a nossa mente não estiver alinhada com Deus e não permitirmos que o Espírito Santo nos ensine, cometeremos equívoco sobre equívoco. Não entenderemos a verdadeira mensagem das Escrituras, não entenderemos aquilo que Deus quer nos ensinar e sairemos falando um monte de erros, ensinando doutrinas totalmente equivocadas que contrariam o verdadeiro ensino das Escrituras. Então, quanto a essa questão das autoridades, o caro pastor lá esquece de citar, examinar e ler também os capítulos de número 3 e 6 do livro de Daniel. Se Paulo fala sobre a submissão às autoridades, nós temos que entender essa mensagem à luz de todo o contexto bíblico, que o Espírito Santo nos revela, que o Espírito Santo nos ensina. Então, se nós lermos Romanos 13, quando Paulo fala sobre a submissão às autoridades, e lermos Daniel capítulo 3, onde mostra lá o episódio dos 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos que deram a esses 3 jovens quando eles foram levados cativos à Babilônia. E também o capítulo 6 do livro de Daniel, que é aquela passagem quando Daniel é lançado na cova dos leões, nós vamos entender que a nossa submissão às autoridades, o verdadeiro ensino das Escrituras, o verdadeiro ensino que Deus nos dá, é que a nossa submissão às autoridades, elas vão até o momento em que isto não contrarie a palavra de Deus, não contrarie o que Deus me ensina, o que Deus me orienta. O exemplo é claro lá. No capítulo 3 de Daniel, dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o decreto do rei determinou que eles deviam se prostrar e adorar uma estátua. Aquela estátua gigante lá que o rei fez, o rei Nabucodonosor fez, em honra, em uma verdadeira idolatria à pessoa dele. Os 3 jovens leram o decreto e falaram: não, nós vamos obedecer ao nosso Deus, ao Deus Criador, ao Deus verdadeiro. Não vamos fazer uma coisa que é reprovada, que é abominável aos olhos de Deus, ou para obedecer à lei de um homem ímpio. E qual foi o resultado? Deus guardou, você pode ler lá com calma, aí na sua casa,
Deus guardou os 3 jovens, foram lançados na fornalha, Deus entrou com, ele entrou com eles na fornalha e os livrou da mão do rei Nabucodonosor. É um exemplo que o caro pastor lá do vídeo, né, que defende a tese da atualização da Bíblia, ele não cita. Ele só cita que se nós formos olhar o que Paulo diz em Romanos 13, vamos ter que obedecer tudo que as autoridades falam, né? Inclusive as coisas erradas, né? Ele deixa nas entrelinhas de um modo sutil. Né? Não é isso que a Bíblia ensina. Daniel 3, capítulo 3, mostra isso. Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões, o decreto do rei Dario. Também Daniel fala, não, eu vou continuar orando, vou continuar clamando a Deus, vou continuar adorando a Deus, naquele horário que ele tinha, né? Ali à tarde, dobrava o seu joelho, buscava a presença de Deus, orava a Deus, ele continuou fazendo isso. Contrariando o decreto do rei. Foi lançado na cova dos leões, Deus entrou com ele, deu aquele livramento maravilhoso e, né, mostrou que a submissão, esse ensino, né, que eu estou dizendo, o que a Bíblia nos mostra então? Que nossa submissão às autoridades, elas vão até o momento em que isso não contrarie, não interfira na minha comunhão com Deus. Sempre eu vou obedecer à palavra de Deus, às orientações de Deus em primeiro lugar. Se tem uma lei que contraria isso, eu vou agir como Sadraque, Mesaque e Abednego agiram, obedecer a Deus em primeiro lugar, ou como Daniel também agiu, obedecer a Deus em primeiro lugar. E Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai me amparar, como amparou os 3 jovens, lá do capítulo 3 de Daniel, e também o próprio Daniel, como é mostrado no capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Bom, ele, continuando, o pastor lá do vídeo ainda cita algumas coisas que ele fala assim, mas existem alguns assuntos que não são tratados pela Bíblia. Então, na verdade, ele quer dizer que como os assuntos não são tratados pela Bíblia, eles têm que ser atualizados, eles têm que ser, né, tratados por nós aqui hoje. Né? Engano também. Todos os assuntos, a Bíblia tem uma resposta. Aqui é até o título do nosso site. Né? A Bíblia tem a resposta. Se Deus não fala sobre fumar na Bíblia, por exemplo, não existia essa prática lá na época em que a Bíblia foi escrita, existem princípios que Deus deixou registrado para que nós, pela revelação e pelo ensino do Espírito Santo, entendamos qual é a orientação de Deus sobre este assunto. Então, quando Paulo fala que todas as coisas são lícitas, lá em Coríntios, em 1 Coríntios, mas nem tudo convém, que todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma, nesse texto, e se nós olharmos a harmonia, como eu sempre digo, das Escrituras, ensinadas pelo Espírito de Deus, nós vamos entender que o fumo é um vício, é pecado, contraria a vontade de Deus, destrói a saúde do ser humano, domina a vida do ser humano, é causa de destruição, no caso do corpo, né? As substâncias tóxicas vão impregnando no corpo, ou seja, Deus é contrário a isso. Mas não está escrito literalmente lá que é pecado fumar. Como parece que o pastor desse vídeo, né, ele quer dar a entender que não, que a Bíblia teria que dizer que é pecado fumar. Como a Bíblia não diz que é pecado fumar, então nós temos que atualizar a Bíblia, nós temos que ver como que se aplica hoje. Claro que temos que ver como se aplica hoje, mas não na minha mente carnal, com a minha mente, meu entendimento separado de Deus. Eu tenho que deixar o Espírito Santo aplicar a Bíblia, como eu falei no vídeo anterior, né? Tem que ser revelada, ensinada e aplicada pelo Espírito Santo no nosso mundo contemporâneo. Não eu da minha mente, da minha cabeça, com muitas vezes ideias pré-concebidas que estão divorciadas, estão desalinhadas com a mente de Deus. Eu quero dizer que a Bíblia tem que ser atualizada e ensina isso ou aquilo. Então esse exemplo que ele fala também, aí ele até cita lá, ele fala sobre pedofilia, né? Mas a Bíblia não fala nada sobre pedofilia, a Bíblia não fala nada sobre estupro. Mas é claro que fala, meus amados. Quando Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não fala literalmente, que é o que ele quis dar a entender lá. Mas quando a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós olharmos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, quando Paulo diz lá que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o que nós entendemos? Que nós temos que zelar pelo nosso corpo, temos que, né, cuidar do nosso corpo, temos que realmente, né, evitar todas as práticas que degradem o corpo, degradem o ser humano, a moral do ser humano. Então, se Deus não fala nada sobre literalmente sobre a pedofilia, 1 Coríntios 6, né, verso 18 ao 20, está escrito:
fugir da prostituição. Quando a Bíblia fala sobre estupro, isso está registrado lá em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 25. Olha o que está escrito lá. E se algum homem, no campo, achar uma moça desposada, ou seja, uma moça noiva de algum outro homem, que estaria prometida já a casamento a um outro homem, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não fará nada, porque a moça não tem culpa. Caracteriza bem aqui o estupro, ou seja, a moça foi forçada pelo homem, foi estuprada pelo homem. Ela não queria, mas ela foi forçada. Aqui a Bíblia deixa claro isso. Porém, a moça não fará nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Pois se achava no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Então, o contexto do estupro em Deuteronômio 22 é claro aqui. Aí Deus diz, o estuprador morrerá. No Antigo Testamento, Deus executava a pena de morte. Mas, se você escutar o vídeo lá do pastor, do que ele diz, ele distorce esse contexto bíblico. Não é isso que a Bíblia está dizendo, como ele diz lá que o estuprador poderia pagar e estaria livre. Não. Então, é uma interpretação equivocada das Escrituras, que mostram que a mente não está alinhada com Deus, não está com a mente propícia a receber o ensino do Espírito Santo. Então, são esses exemplos que eu queria citar. Ele fala do divórcio também de uma maneira totalmente distorcida, como se o divórcio hoje fosse normal. Ele esquece, né, de que está escrito lá em Malaquias que Deus aborrece o divórcio, que Deus permitiu no Antigo Testamento o divórcio por causa da dureza do coração, o coração duro, o coração dominado pelo pecado do homem. Então, num caráter de exceção, Deus admite a carta de divórcio, lá em Mateus 19, 18, Jesus explica isso, mas é exceção. A regra é que Deus instituiu o casamento, homem e mulher unidos até que a morte os separe. Esta é a regra estabelecida por Deus. O divórcio é uma exceção, é algo que Deus não deseja. Por isso que em Malaquias lá 2,16 está escrito que Deus aborrece o divórcio, que não é a vontade de Deus que os casais se divorciem. É outro assunto que também, oportunamente, se você tiver dúvida, pode fazer a sua pergunta, registrar nos comentários, que nós podemos nos aprofundar e dar mais detalhes sobre o verdadeiro ensino das Escrituras sobre esse assunto também, sobre o divórcio. E por último, irmãos, o pastor lá desse vídeo, né, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, ele fala sobre pecados de gênero, de uma maneira pouco duvidosa, né? Eu ouvi a fala dele, né? Ouviu exatamente o que ele diz lá. Ele fala pecados de gênero, uma expressão tanto duvidosa, um tanto assim obscura. O que ele quer dizer com pecados de gênero? Eu entendo, à luz das Escrituras, que pecados de gênero é aqueles pecados, aquele tipo de pecado que é cometido por um homem, por exemplo, quando um homem estupra uma mulher, é um pecado de gênero masculino, cometido por um homem. Ou quando, por exemplo, a mulher ela pratica o aborto, que também é um pecado aos olhos de Deus, uma abominação aos olhos de Deus, isso é um pecado do gênero. Que gênero? Gênero feminino. Mas a abordagem do vídeo, ela é bem obscura, ela é bem capciosa, vamos dizer assim, bem duvidosa. E se você ouvir lá, no final, ali, pouco antes do final do vídeo, ele dá a entender que ele é a favor da prática homossexual. Eu quero deixar claro aqui que não estou atacando pessoas, viu, amigos e irmãos. Estou analisando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, né? Você não é obrigado a crer na Bíblia. Deus não obriga você a acreditar na Bíblia. Lá em Eclesiastes está escrito, né, que você pode andar do jeito que você quiser, pelos caminhos que o teu coração mandar. Mas saiba que um dia, por tudo isso, Deus te trará juízo. É o que as Escrituras dizem lá em Eclesiastes. Se não me fala, é no capítulo 12. Então você não é obrigado a crer na Bíblia. Eu estou aqui explicando, ensinando que o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus da Bíblia, ensina. Mas você pode crer ou não crer, a opção é sua. Quanto a questão do comportamento homossexual, a Bíblia mostra claramente que isso aí é uma perversão da ordem natural estabelecida por Deus. Não há dúvida disso. E o pastor lá no vídeo, parece que desacreditar o Antigo Testamento. Ele fala, são aberrações. Se nós fôssemos obedecer o que está escrito no Antigo Testamento,
Existem aberrações. Aberrações? Então, quando eu leio, vamos ler até aqui, né, antes de nós encerrarmos nosso vídeo. Quando eu leio, aqui, por exemplo, lá no livro de Levítico, né, Antigo Testamento. Antigo Testamento, quando eu digo assim, quando eu leio aqui Levítico, capítulo 20. Quando um homem se deitar com um animal, certamente morrerá. Também a mulher que se chegar a algum animal, para se ajuntar com ele, fazendo a prática da zoofilia, né? A prática imunda, quando o homem pratica sexo com o animal, a mulher pratica sexo com o animal. Prática imunda. Isso está lá em Levítico, capítulo 20, Antigo Testamento. Quem fazia isso no Antigo Testamento? Deus decretava, executava a pena de morte. Ou seja, isto é um pecado contra Deus. A prática de sexo com animais. Isso não vale mais, então. Pela ótica do pastor lá do vídeo, né, que ele diz, não, são aberrações do Antigo Testamento, não podemos seguir. Isso não vale mais? Claro que vale, não é, meus amados irmãos e amigos? Claro que vale. Assim como vale também o versículo 13 de Levítico 20. Quando também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. Isso também não vale? Assim como vale a prática de sexo com animais, que é abominação, é pecado contra Deus, esta prática, quando o homem se deita com uma mulher, e aí também, pela harmonia, por uma analogia e harmonia das Escrituras, quando a mulher se deita com mulher para fazer a prática sexual, ambos fizeram abominação. No Antigo Testamento, era punido com a pena de morte. Continua valendo. São princípios eternos que Deus estabeleceu. No Novo Testamento, esse pastor ele fala assim lá, mas no Novo Testamento são só 3 passagens, 3 textos bíblicos que Deus fala sobre a abominação homossexual, né? Mas se fosse uma passagem só, já era mais do que suficiente, meus amados. Uma passagem, um texto bíblico já era mais do que suficiente. Ele quer dizer que, o que dá a entender no vídeo, né? Como são somente 3 textos bíblicos que Deus fala contra a prática homossexual, então nós não precisamos obedecer, né? Não precisamos seguir. Se Deus não falasse nada no Novo Testamento sobre isso, bastaria o que Deus diz lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Vamos ler? Para terminar nosso vídeo? Gênesis 1 e 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ou seja, homem e mulher os criou. Precisa mais do que isso? Para dizer que a prática homossexual é um comportamento abominável aos olhos de Deus? Um comportamento que perverte a ordem natural criada por Deus? Não é uma condição humana, não, irmãos. Isso é um engano. Dizer que é uma condição humana, como ele quer dar a entender lá, esse pastor lá, no vídeo. É um comportamento, é uma conduta que precisa ser, se a pessoa quiser, é claro, abandonada por quem pratica, assim como aquele que pratica o assassinato, pratica a mentira, pratica o ódio, pratica o vício. São práticas que têm que ser abandonadas. O homem precisa abrir o coração para Deus, deixar que Jesus o liberte disso. Se ele quiser, é claro. Assim é a prática homossexual. Como lemos aqui no Antigo Testamento, o princípio é eterno, estabelecido, vale para o Novo Testamento. É pecado. Não estou falando contra as pessoas, estou falando contra comportamentos, contra condutas. E assim como mentir, matar e roubar são práticas abomináveis aos olhos de Deus, a prática homossexual, homem se deitar com homem como se fosse mulher, como a Bíblia diz aqui, mulher se deitar com mulher, a prática sexual entre homem com homem, mulher com mulher, abominação, pecado contra Deus. A Bíblia é clara e não deixa dúvida sobre isso. Agora, a opção é de cada um. Se a pessoa quer permanecer ou quer ficar na prática homossexual, a opção é dele. Um dia ele responderá diante de Deus por isso. A opção é dele. Mas a Bíblia é clara em dizer que essa prática é pecado. Bom, queridos, então, terminando aqui o vídeo, já passamos um pouquinho do nosso tempo, mas eu queria dizer que a Bíblia, então, reforçando, ela não precisa ser atualizada, ela é mais do que suficiente. Deus estabeleceu para aqueles assuntos que não estão claros, textualmente claros nas Escrituras, Deus estabeleceu princípios, tanto no Antigo Testamento, que são confirmados no Novo Testamento, ou estabelecidos no próprio Novo Testamento, que valem para sempre. Eles são eternos. E o Espírito Santo nos ajuda a compreender, nos ajuda a aplicá-los
nos revela e nos orienta para aplicação no nosso mundo de hoje, no nosso mundo contemporâneo. Então, se você quer conhecer o Deus verdadeiro, se você ama a Deus verdadeiramente, deixe o Espírito Santo te ensinar, que você vai ver que a Bíblia é mais do que suficiente, a Bíblia é atual e a Bíblia tem a resposta para todos os nossos anseios. Deus os abençoe, muito obrigado pela presença, nesses minutos que aqui ficamos juntos. Continuemos, com o coração aberto para aprender as verdades de Deus. Se você tem dúvida, quer fazer a sua pergunta, mande pelo e-mail que está registrado na descrição, ou faça o seu comentário, que nós estaremos nos aprofundando, detalhando mais esses assuntos, conforme a sua pergunta. Deus abençoe a todos, agradeço pelos minutos que ficamos juntos, e não se esqueça, se você tem dúvidas, se você tem anseio, se você tem alguma inquietação, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.